Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar dando início ao primeiro capítulo do terceiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Lucas. E eu já quero começar esse estudo ressaltando algumas coisas que eu achei interessantes, né? Porque, vejam bem, Mateus, ele começa o Evangelho dele falando ou enfatizando a genealogia de Jesus, falando de Jesus até Jesus, de Jesus passando por Abraão, Isaac, Jacó e os outros profetas. Já o Evangelho de Marcos, ele quis enfatizar o batismo de Jesus. Então ele começa por Jesus sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. E agora o terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, ele já vai contar para nós como que foi a concepção de João Batista e de Jesus. Então você vê que os três evangelhos, os quatro evangelhos, embora eles sejam similares, porque eles falam da mesma pessoa, falam de Jesus, mas eles são diferentes na sua abordagem, no seu olhar. Cada um vai enfocar um aspecto da vida de Jesus, e dando mais importância a esse lado ou aquele lado, porque todos os lados são importantes. Então, de alguma forma, eles se completam e, ao mesmo tempo, eles também testificam. Um testifica o outro de que a história é verdadeira. Porque antigamente, para que você comprovasse alguma coisa, você precisava de ter 3 testemunhas. Então, cada evangelista tem outros 3 para confirmar a sua visão da história, o seu lado, mas todos mostrando a mesma pessoa, todos mostrando o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então nós vamos começar vendo esse evangelho aqui, que vai falar do nascimento, da concepção, do anúncio do nascimento de João Batista e Jesus. E vejam bem que interessante, os dois acontecem por milagre. Nenhum dos dois seria possível pela lei dos homens, pela natureza humana. Todos os 2 nascimentos são milagrosos. Amém? Diz assim, vamos ver como foi concebido o primeiro João. Começa esse evangelho assim. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o início e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim, Lucas, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. É uma carta que ele estava escrevendo a Teófilo por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então veja bem, ele quis confirmar aquilo que já era sabido, aquilo que já tinha sido escrito, aquilo que já tinha sido confirmado por mais testemunhas. Ele achou importante, ele também, dar a visão dos fatos como ele presenciou, como ele viu e ouviu. Ele queria ser mais uma testemunha de que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E ele diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e em todos os preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram avançados em idade. Veja que é o mesmo caso de Abraão, né, e Sara, já a mulher estéril, eles já velhos, avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Veja bem, Zacarias era um sacerdote, a mulher dele era descendente de Arão, também sacerdote, e era um costume deles sortearem quem teria o privilégio de entrar na presença do Senhor para acender o incenso.
Isso era um privilégio. Então eles sorteavam. E dessa vez o Zacarias é que foi sorteado. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Havia uma hora específica em que um dos sacerdotes entrava no templo e acendia o incenso do Senhor. Veja bem, ele não era um qualquer, ele tinha uma genealogia. A mulher dele também tinha uma genealogia. E era uma função muito importante ser escolhido para acender o incenso no templo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe apareceu. A hora que ele foi acender o incenso, apareceu um anjo do Senhor, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. O Senhor está te dizendo isso hoje. Não tenha medo. Você tem colocado a sua oração na presença do Senhor? Você tem acendido incenso na presença do Senhor? Então saiba que a sua oração, o Senhor está te dizendo hoje, ela foi ouvida. Por mais impossível que ela possa parecer, por mais milagrosa que ela possa parecer, o Senhor pode ouvir as nossas orações e atendê-las. Amém? Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e você vai pôr o nome dele de João. E você vai ter prazer e alegria. E muitos vão se alegrar no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Veja que os eleitos do Senhor já são escolhidos no ventre da mãe. A importância de nós mantermos essas crianças sadias, saudáveis, no ventre das suas mães, quando alguns estão pensando em abortar filhos, tirar filhos, arrancar, assassinar filhos no ventre das suas mães. Você não sabe? Essa criança pode ser uma eleita, pode ser uma escolhida, pode nascer para fazer o bem para tantas pessoas nesse mundo. Você não sabe, porque o Senhor tem seus eleitos no ventre das suas mães. Amém? E diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Veja bem, ele não era Elias reencarnado, como alguns dizem que ele era Elias. Ele não era Elias reencarnado, ele ia adiante no espírito e na virtude do Elias. É diferente. Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse Zacarias ao anjo: como eu saberei isso? Como que eu vou acreditar nisso? Como que eu vou ter certeza disso? Pois eu já sou velho, minha mulher é avançada em idade. Não parece a Sara falando? Parece a Sara falando, né? Como que isso vai acontecer? Eu já sou velha, eu não tenho mais idade para ter filhos. Ela duvidou também. E aqui o Zacarias também duvidando do poder do Senhor. E o anjo respondendo disse: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu fui enviado para te falar e para te dar essas boas novas. Eis que você vai ficar mudo e você não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque você não creu nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Quando você não crê nas palavras e nas promessas do Senhor, sabe o que acontece? Você emudece, você não consegue falar a palavra, você não consegue falar da promessa, você não consegue falar das profecias que estão anunciadas nesse livro, porque você não creu nelas. Só por isso você não vai poder falar delas. Amém? Como aconteceu com Zacarias, né? Você, para Deus, é considerado como um mudo, porque você não fala aos outros das promessas que você ouviu e você não creu. Continuando. E o povo estava esperando Zacarias. E eles ficaram maravilhados, porque ele demorou tanto tempo no templo. E saindo ele,
não conseguia falar, nem falar da visão que ele teve, ele podia, porque ele estava mudo. E eles entenderam que ele tinha tido uma visão no templo. E ele falava por acenos, por gestos, e ele ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para sua casa. Eles tinham um tempo determinado. Depois que eles acendiam o incenso ao Senhor, eles tinham um tempo determinado para ficarem ali na presença do Senhor. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ela ocultou a gravidez, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que ele olhou para mim, ele atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, a minha desgraça. O Senhor ocultou, o Senhor deu esse filho que eu tanto desejava. Ele não atentou para minha tristeza, para minha desgraça, e ele me deu esse filho. Interessante, né, que Deus vai propiciar, primeiro, gerar o anunciador das boas novas, depois o anunciado, que no caso vai ser Jesus. E até hoje não é assim? Antes que Jesus seja gerado no ventre de alguém, é preciso que alguém anuncie isso a ele. Olha que interessante, os anunciadores do Evangelho, que hoje somos nós, né? Hoje nós fazemos esse papel de anunciar o Evangelho. Para quê? Para que Cristo seja gerado em cada um de nós. Por quê? Por que nós podemos fazer isso? Porque alguém anunciou isso a nós. Percebe que o Cristo vem depois do anunciador, por isso João Batista foi gerado antes de Jesus Cristo. Eu acho tudo isso muito lindo. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O que será que esse anjo foi fazer lá em Nazaré? Eu acho que você já sabe, né? Foi enviado a uma virgem que estava desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Veja bem que o José era da geração de Davi, porque Jesus seria conhecido como filho de Davi. Ele não era só filho de Davi, ele era filho de Deus, na verdade. Mas a genealogia dele é de Davi, como pregava o Velho Testamento. E ele diz, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo-o, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação será essa? E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Eis que o teu ventre conceberá, e você dará à luz a um filho, e você vai pôr-lhe o nome de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh, glória! Maria foi a primeira a aceitar que o seu ventre gerasse o Criador, aceitando assim todos os inconvenientes que sobreviriam daquela decisão dela, porque não era aceitável que uma virgem tivesse uma gravidez sem ela estar casada, e dificilmente creriam que algo milagroso havia acontecido com ela. Até hoje, os ventres que são visitados pelo Senhor sofrem perseguição. Por quê? Porque ninguém acredita verdadeiramente no milagre do novo nascimento de Cristo em nós. É uma coisa dizer que você acredita, e é outra coisa você ser transformado por esse novo nascimento e ter uma mudança total de vida e de atitude por causa desse nascimento, que passa a ser parte de você, porque quando Cristo é gerado em nós, ele passa a viver no nosso lugar. E isso não é bem aceito por quem não acredita e por quem não aceita essa transformação. E Maria disse ao anjo: como que acontecerá isso, visto que eu não conheço homem algum? Ela era virgem. E respondendo-lhe o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também
o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Assim foi concebido pelo Espírito Santo o Senhor Jesus. Veja que o novo nascimento, ou seja, a semente de Cristo nascendo em nós, só acontece por meio do sobrenatural de Deus. Até hoje é assim. Que para que Cristo seja gerado em nós é preciso que o Espírito Santo nos visite, que ele gere em nós uma semente. E essa semente é que vai gerar Cristo em nós. E é preciso que antes dessa semente ser gerada em nós, venha o anunciador. Alguém vai falar para você, olha, você precisa emprestar o seu ventre para que Cristo seja gerado em você. Por isso João veio antes de Jesus, o anunciador antes do anunciado. Para você viver essa experiência, você precisa deixar que o Espírito Santo desça sobre você e que a virtude do Altíssimo nos cubra, te cubra com a glória do Senhor. É tremendo demais, né? É maravilhoso demais para poder ser explicado de maneira natural a alguém. As pessoas não vão entender, a menos que elas passem por essa experiência do novo nascimento. Amém? E diz assim o anjo: eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Você gosta dessa parte, né? Pensar que para Deus nada é impossível. Mas o impossível de Deus só acontece depois dele gerar em nós uma semente de fé. Entendam também que não há idade. Pode ser que você já esteja numa idade avançada, pode ser que você já acredite, não vou agora, depois de velha, mudar de religião. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de experiências sobrenaturais. Nós estamos falando de você emprestar seu ventre para que Jesus seja gerado em você. Isso não é religião, isso é conversão, isso é mudança de visão, isso é mudança de atitude, é realmente uma gestação, é um filho sendo gerado em seu ventre. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu vou parar por aqui porque esse capítulo é muito longo, tem mais coisa legal que vai acontecer aqui. Então, que você possa também dizer o mesmo que a Maria, quando alguém te convidar para você emprestar o seu ventre para que Jesus nasça e você possa gerar em você o Cristo. Eis aqui a sua serva, cumpra-se a sua vontade em mim, com pena de eu não fazer mais a minha vontade, mas a sua, Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um que receba essa palavra com alegria no coração. Amém? Um abraço e até amanhã nós continuamos aqui com Lucas capítulo 1. Nós vamos ver a segunda parte amanhã. Um abraço e até amanhã.